Nós agora vamos falar sobre os esportes de invasão. Na semana passada eu comentei o que é um esporte de invasão e nós trabalhamos o basquete. Inclusive planejei uma aula prática com elementos do basquete. Hoje nós vamos tratar de mais um esporte de invasão e esse esporte de invasão é muito conhecido aqui no Brasil. Qual esporte? É o futebol. Então nós vamos trazer algumas regras e curiosidades do futebol, algum contexto histórico sobre o futebol e preparei uma aula prática para vocês realizarem aí na casa de vocês e realizar essa aula com seus pais, com seu irmão, com seu primo, tá certo? Então vamos lá, o que é o futebol? O futebol, que tanta gente vê na televisão, ele é uma modalidade esportiva coletiva. Em cada equipe nós teremos 11 jogadores. Então ali naquele campo de futebol nós temos 11 jogadores, já contando com o goleiro, tá certo? O futebol, por que tanta gente gosta do futebol? Primeiro porque as regras é de fácil compreensão e os materiais eles são de fácil acesso. Para jogar futebol nós precisamos de quê? De uma bola, né? Principalmente os meninos que mais gostam, geralmente os meninos que mais gostam de praticar o futebol, só precisa de uma bola, joga na garagem da casa, joga na rua, joga no campo, joga numa quadra. Então os materiais são de fácil acesso para poder realizar a prática do esporte. Ainda continuando sobre esse contexto histórico, nós temos aqui no Brasil diversas figuras que se destacaram no futebol, mas nós temos o que chamam de rei e rainha do futebol aqui no Brasil. Então o rei e a rainha do futebol é o que? São dois brasileiros, por isso que o Brasil é chamado do país do futebol, por ser o esporte mais praticado aqui e por nossa seleção já ter ganhado por 5 vezes a Copa do Mundo, além de termos o rei do futebol, que é o sujeito chamado Edson Arantes do Nascimento, que a maioria das pessoas conhece como Pelé. E também nós temos a rainha do futebol, que é Marta, que já vou falar sobre o futebol feminino, tá certo? Então, o principal evento que existe sobre essa modalidade, sobre o futebol, é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela ocorre de 4 em 4 anos, a última vez foi em 2018, se não me engano. E a Copa do Mundo é o principal evento esportivo relacionado à modalidade esportiva do futebol. É tanto que nós nos reunimos com a família para assistir os jogos, às vezes nos frustramos porque o Brasil perde, naquela época que perdeu de 7-1 para a Alemanha, quem lembra, né? Foi triste daquele dia. Então, o Brasil ele já ganhou 5 vezes essa Copa do Mundo, esse campeonato, que é a Copa do Mundo. Logo, o Brasil é considerado um pentacampeão, ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. Como eu já falei, ela ocorre de 4 em 4 anos em um determinado país, e ali ocorre a reunião de diversos países que foram selecionados para poder disputar aquele esporte. Saindo dessa Copa do Mundo, como eu falei a vocês, nós temos a rainha do futebol. Nós temos o rei, que é Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e também nós temos a rainha, chamada de Marta, nordestina, tá certo? Ela é nordestina. Atualmente está jogando lá em algum time dos Estados Unidos e joga pela seleção brasileira. Marta ela já ganhou 6 vezes o prêmio de melhor do mundo. Então, por 6 anos, ela foi considerada a melhor jogadora de futebol do mundo. Tá certo? O futebol feminino, de alguns anos para cá, ele tem crescido bastante. Não tem mais aquele negócio que somente os meninos, somente os homens podem praticar futebol. Nós temos diversos times femininos, inclusive os times profissionais, como por exemplo Flamengo, Corinthians, Santos, muitos têm a obrigatoriedade de terem equipes femininas para poder disputar alguns campeonatos, certo? Porém, o futebol feminino ainda não é tão valorizado como o masculino. Falta muita estrutura para o futebol feminino, mas em comparação a muitos anos, o futebol feminino já se desenvolveu bastante, certo? Algumas regras sobre o futebol. Primeiro, no futebol nós temos que são 11 jogadores de cada lado, já contando com o goleiro, certo? Então são 11 jogadores que começam ali de cada lado, já contando com o goleiro. Nós temos como posição no futebol o goleiro, zagueiros, laterais, meio-campo e atacante, tá certo? Essas são as posições básicas do futebol. Como guardião daquela regra, as pessoas que vai dizer se foi falta, se não foi, se foi pênalti, dá uma dinâmica ao jogo para ser um jogo leal, na maioria dos casos, é o que? São os árbitros,
sendo que nós temos o árbitro de campo, que é chamado de juiz, e nós temos os bandeirinhas que ficam nas laterais do campo. O jogo de futebol ele tem 90 minutos, é realizado em 2 tempos de 45 minutos, mas em cada tempo pode ter acréscimos, então 45 minutos mais alguns acréscimos, tá ok? Outro ponto importante é que no Brasil o campeonato mais famoso no Brasil é o Campeonato Brasileiro, e ele é dividido em 4 divisões: a Série A, que é o topo, onde os melhores times estão, Série B, Série C e Série D. Em Sergipe, nós temos um time que está em mais destaque no Campeonato Brasileiro, que está na Série B, que é o Confiança, que ele tem sede na cidade de Aracaju, e no ano passado ele conseguiu acesso para a Série B, estava na Série C e conseguiu subir para a Série B. Então, é o time sergipano que está mais próximo da elite do futebol. E o que é que nós temos a relacionar o futebol com a pandemia que nós estamos passando sobre o coronavírus, o Covid-19? Devido ao Covid-19, na maioria dos países, existe apenas um país, um local que não parou o futebol. Depois eu vou pesquisar e trazer para vocês. Mas na maioria dos países, 99,9% dos países pararam o futebol. Não tem campeonato, não tem treino, então está tudo parado. E o que é que isso está acontecendo devido a essa pandemia? Muitos times de futebol não tem como sustentar os seus jogadores, não tem como sustentar aquelas pessoas que trabalham de apoio, e estão ocorrendo muitas demissões. Então muitas pessoas do futebol estão ficando desempregadas devido a esse longo período que está sem renda, sem os torcedores irem ao estádio pagando ingresso para poder sustentar as equipes de futebol. Inclusive, algumas ações estão sendo feitas em times maiores, como por exemplo a redução de salários dos jogadores. Existem jogadores, esses times grandes, que recebem bastante, então eles estão reduzindo os salários para poder pagar aqueles que recebem menos, certo? Então é uma forma de ajudar os demais colegas dentro daquele clube, certo, pessoal? Então, turma, para finalizar nossa aula, após termos comentado sobre os Jogos Olímpicos e o esporte de invasão futebol, nós vamos utilizar agora o nosso livro para fazer a realidade aumentada. Espero que vocês tenham feito o joguinho da semana passada da realidade aumentada. Hoje eu vou trazer mais um joguinho dessa página aqui, ó. Nós fizemos dessa, agora nós vamos para dessa parte aqui, que é um jogo da forca. Então ele vai trazer uma dica sobre um determinado esporte de invasão, essa página, viu? Sobre um determinado esporte de invasão, e ali você vai arrastando as letrinhas do joguinho. Se você errar, vai formar um rei e um trono. É como se fosse o joguinho da forca, que a gente vai construindo o bonequinho, né? Quando constrói todo o bonequinho, a gente perde se não acertar a palavra. Se você não souber aquela regra, pesquisa sobre o que tem aquela regra em algum outro esporte, para ir fazendo as tentativas. Tá certo? Então, abre o aplicativo aí no celular de vocês, ó. Sai, coloca lá anos iniciais, 5º ano, livro 2, versão online eu utilizo. Vai estar carregando, ó. Tá carregando, já fica por livro preparado. Jogo legal, façam, viu? Não deixe de fazer não. Joguinho interessante. Ó, carregou. Pronto, a gente aponta lá, né? Deixa eu passar. Pronto. Tá carregando, ó. Pronto. É o joguinho da forca do rei. Certo? Nesse joguinho da forca do rei, vou colocar para iniciar para vocês verem a tela. Ó. Aí ele trouxe, ó. Tem uma dica ali embaixo, as letrinhas e o trono. Quando você for errando, vai colocando uma parte do corpo do rei aí nesse trono. Se formar o rei todo, você perde. Aí você vai arrastar a letra que você acha que esse esporte tem para a forca. Nessa dica aqui, por exemplo, como se chama a pontuação do futebol americano, que vale 6 pontos. Então você pode pesquisar ou vai na tentativa aqui sobre os esportes de invasão. Fechado? Pessoal, foi um prazer ter mais uma aula teórica com vocês.
façam a aula prática, que eu vou deixar aqui gravado, e vão me respondendo, tá certo? Depois também deixarei uma atividade escrita para a gente corrigir na próxima semana. Valeu, pessoal, até a próxima. Fala, pessoal, nossa segunda aula prática, tá certo? Essa aula prática nós vamos fazer sobre o futebol, ok? Que nem nós trabalhamos na aula teórica. Vou trazer 3 atividades para que vocês possam fazer em casa. Cada um faz do seu jeitinho com o material que tem em casa, tá certo? Lembrando que nós estamos trabalhando esporte de invasão e vamos trabalhar hoje com o futebol. Fechado? Faça aí na casa de vocês. Pessoal, nossa primeira atividade, eu vou utilizar o cone e a bola. Quem não tiver o cone pode usar garrafa PET, pode usar pedras, pode usar sandália, sapato, tá certo? Como é que vai ser? Vocês vão colocar a garrafa PET, ou vocês tiverem de uma distância considerável, ó, e vai ter só o controle da bola. Então coloca a bola no chão e vai controlar a bola, ó, de um lado, deixa a bola bem pertinho de vocês, pisou na bola, vem para o outro. Chegou aqui, pisa na bola, vem para cá. Só não pode fazer isso, ó, deixar a bola bater no cone, não pode. Então na hora de fazer a volta, sem bater no cone, certo? Volta, beleza? Nossa segunda atividade é bem fácil, mas tem que ter um controle maior da bola. Como é que vai ser? Vocês vão jogar a bola, tocar com os pés e tentar segurar com as mãos novamente. Vou fazer isso aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Não deixa a bola cair, não. 5, tá certo? Quem é direita tenta fazer uma com a esquerda, que é a perna que a gente não tem tanto equilíbrio. Então, ó, eu sou direito, vou tentar fazer com a esquerda. Tá vendo? Tenta fazer, ó. 2, 3, 4, 5. Fechado? Jogue duro. Nossa terceira atividade, pessoal. Vamos precisar de um pouquinho mais de controle de bola. Vamos utilizar agora a cabeça. E vocês vão fazer um golzinho aí na casa de vocês. Com sandália, garrafa PET, com o que vocês tiverem. E com a cadeira, pode colocar a cadeira também. Veja o que vocês vão fazer, viu? Vai jogar a bola pra cima para agarrar na cabeça. Ó. Segurar a bola. Botar a bola no chão e tentar sentar lá no gol. Fechado?